notório a figura de Maria de Magdala e a trajetória esplendorosa que ela fez. No livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, fala um pouco da trajetória dela, que era uma andarilha ali da vida fácil, que na verdade estava escravizada à situação passional. Ela tinha como se fosse um bordel mesmo, onde ela vivia à custa de uma situação de prostituição. E ao ouvir falar do Messias, aquilo a impressionou vivamente, e ela, desejosa de ir em busca da palavra do Mestre e de conhecer ele. Então ela vai a Cafarnaum certa feita e atravessa o lago com esse intento e entra na casinha singela que Jesus estava e usa o perfume, o nardo caro que ela tinha levado para ungir o pé do Cristo e secou com seu cabelo. E isso demonstra como ela já havia deixado infiltrar o valor da palavra do Mestre e daquilo que ele trazia, que já tinha varado o espírito dela e despertado ela para o essencial. E Simão Pedro, quando passa ali, vê ela ali interagindo com Jesus, ele lança aquele olhar glacial sobre ela, a repreendendo. E ela, temerosa de não ver mais o Messias, pergunta quando voltaria a vê-lo. E o Cristo orienta a ela, tanto referente a ela carregar a sua cruz e segui-lo, e que ela deveria fazer o caminho dela acolhendo os irmãos infelizes que precisasse dela, que ela não tinha filho biológico, mas que ela oferecesse um coração de mãe para quem precisasse a partir daquele momento. E aquilo tocou ela, e ela então seguiu um caminho diferente, largou aquela vida que ela vivia. E veja que para uma pessoa que estava na condição que ela estava, o esforço e a vontade que ela precisou ter para romper com aquilo, ela que estava mergulhada numa situação de vício, numa realidade passional, para soerguer em meio àquele escombro fumegante daquela situação e seguir um roteiro novo, iluminado, puro a partir dali. E quando aconteceu da desencarnação do Cristo, em que ele foi alçado ao madeiro infamante, em seguida, o discípulo da Boa Nova teve quem foi para Jerusalém para levar a Boa Nova, e ela pediu para ir também para quem tinha ido para Tiberíade, para relembrar a lição do Mestre. E ela, desejosa de viver aquela experiência, e
pediu para ir, até para que ela pudesse estar junto com os cristãos, naquela hora grave, em que era necessário divulgar a Boa Nova, naquele tempo, da primeira hora cristã, e foi negado a ela. Desconfiava dela, do coração de mulher dela, da vida de pecadora. E ela precisou, então, seguir só, mas fiel ao Cristo. Daí que, resignada, mais forte, ela teve força, resiliência e um heroísmo para dar sequência àquilo que ela se havia proposto e ser fiel a ela mesma, mesmo na condição e na conjuntura que ela estava, onde tanto o passado ainda gritava, quanto a rejeição e a solidão que ela caiu. Mas ela já era sabedora de que ela tinha que carregar a cruz dela e seguir. Porque o Cristo, quando ele fala da cruz e do seguimento dele, ele não diz: vem que você vai tomar água de coco comigo na praia, com óculos escuros e sob a brisa do mar. Não, ele diz: se quiser vir após mim, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e me segue. Ele não diz: pega seu copo de água de coco, sua barraquinha e vem para montar ela na praia e usufruir da brisa mansa. Ele diz sim que eu preciso renunciar a mim mesma, me levantar sob o escombro que for, tomar minha cruz e seguir. E ela, sabedora, porque havia assimilado essa lição na alma, fez isso. Daí que, humilde e sozinha, ela resistiu a toda proposta condenável que a solicitou para uma nova queda de sentimento. Sem recurso para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala da Almanuta. Foi forte na hora mais áspera, alegre no sofrimento mais escabroso, fiel no instante escuro e pungente. Mesmo quando ela tentou ir ali na sinagoga para relembrar e cultivar a lição do Cristo, percebeu que a intransigência amante do judaísmo permanecia sobrepondo. Caberia a ela seguir e relembrar a claridade do que foi bafejado para ela sobre a luz, sobre a caridade. E foi quando, nessa prova em que ela galhardou e saiu fortalecida, veio o serviço. Daí ela encontra com um grupo de leproso que, desejoso de ouvir a mensagem do Cristo, naquela época, leproso era considerado condenado. Ficava à margem da sociedade, no Vale do Leproso, e não era permitido nem adentrar a cidade. Existia um vale à margem, bem distante, onde ele ficava isolado. E ela foi com esse grupo para esse vale, e por ter conhecido Cristo, passou a ser instrumento da mensagem do Cristo que ela havia ouvido e acolhido para esses leprosos, que passaram a experimentar alegria, júbilo e a absorver aquela visão transcendente que os prepararia para o desencarne que estava próximo. E essa expressão dela tem a ver com o simular da abnegação, da renúncia, do desapego.
Porque eu só renuncio a mim mesma se eu me possuo. Daí que se eu logro superar a mim mesma, vencer minha vulnerabilidade, meu lixo, minha imundície, minha sujeira, se eu logro fazer isso, eu consigo alar sobre a minha própria miséria e consigo abrir mão de mim. Porque já adentrei na posse de mim mesmo. Por isso que essa trajetória triunfal dela passa por essa capacidade que ela teve de se molar, de se sacrificar, visto que sabe viver quem se sacrifica para ajudar aquele leproso que estava ali com ela. E acabou, como seria de esperar, pegando lepra. E essa experiência para ela foi tranquila, porque mesmo percebendo que a pele estava postulada, ela tinha a alegria de não ter motivo para lamentar. Ao perceber que ela não tinha razão para reclamar, isso a inundava de alegria, porque percebia que ela tinha sido fiel ao Cristo até ali. E sabia que ele a aguardava. Por isso, essa experiência é de uma fidelidade. E é a que transborda do herói, do Marte, que pode então viver-se desse erro, atravessar esse portal e olhar para trás e ver, fui fiel a mim mesmo.